Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar hoje a falar sobre taxas equivalentes, certo? O que são taxas equivalentes? São taxas em diferentes períodos, com relação a diferentes períodos, que ao final resultam no mesmo montante, certo? Então, usar uma taxa considerando um período, por exemplo, mensal, é o mesmo que usar uma taxa equivalente a essa taxa mensal em um período anual, por exemplo, certo? Então, a gente pode fazer isso usando aquelas fórmulas que a gente já viu sobre capitalização simples ou capitalização composta, ou usar as seguintes fórmulas que vão facilitar um pouquinho mais, são um pouquinho mais reduzidas, tá? Então, essas são as nossas formulinhas. Considerando que, vamos lembrar que IA é a nossa taxa anual, certo? O índice aqui embaixo vai ser a primeira letra referente ao período. IA, taxa anual. IS, taxa semestral. IT, taxa trimestral. IB, taxa bimestral. IM, taxa mensal. E ID, taxa diária, certo? O mesmo quando a gente for falar sobre capitalização composta. IA, taxa anual. IS, taxa semestral. IT, taxa trimestral. IB, taxa bimestral. IM, taxa mensal. E ID, taxa diária. E o que significa esses valores aqui na frente, ó? Podem reparar que aqui a gente tem 1, 2, 4, 6, 12, 360. Aqui também, né? Quando não tem nada multiplicando, a gente considera como 1, 2, 4, 6, 12, 360. O que isso quer dizer? Ó, taxa anual, sempre vai acompanhar os valores de 1. Taxa semestral, quantos semestres a gente tem no ano? 2, então o valor que sempre vai acompanhar, considerando a fórmula sendo simples ou composta, tá? Tem essa diferencinha entre capitalização simples e capitalização composta. Trimestral, quantos trimestres a gente tem no ano? 4 trimestres, certo? Então, o que vai relacionar a taxa trimestral vai ser o número 4. Bimestre, o bimestral, quantos bimestres a gente tem no ano? 6, então o que vai acompanhar sempre é o valor numérico 6. Mensal, quantos meses a gente tem? 12, então sempre o valor 12. E o diário, 360 dias, que é o que a gente vai considerar. Ok? Beleza, facinho. É só lembrar dessa parte aqui que a gente vai usar ela para fazer algumas atividades. Então, vamos começar com a conversão com algumas taxas equivalentes. Então, vamos lá. Na capitalização simples, qual é a taxa equivalente mensal à taxa de 10% ao ano? Então, qual taxa que a gente está trabalhando aqui? A nossa IM, que é a nossa taxa mensal, e a nossa taxa anual, que é a IA. Qual que é a nossa taxa mensal? A gente não sabe, é o que a gente quer descobrir, certo? Qual a nossa taxa anual? É de 10%. 10%. E a gente tem que transformar ele no valor com vírgula, certo? Não usar como porcentagem. Como que a gente transforma isso daqui em um valor decimal? Que seria o com vírgula. A gente pega o valor que acompanha o símbolo da porcentagem e divide por 100, certo? Isso daqui vai dar 0,1. Ok? Então, a nossa taxa anual é de 0,1 e a gente quer descobrir a nossa taxa mensal. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? Vamos ver aqui, ó. Lembrando que a gente está trabalhando com capitalização simples, então a gente vai olhar essa parte aqui. Então, a gente tem a anual e a mensal. Então, a gente vai ter IA igual a 12 IM. Então, vamos lá, vamos anotar isso. Então, a gente vai ter IA igual a 12 IM. Eu não precisaria estar olhando aquela tabelinha, aquelas informações que eu dei. Por quê? Porque eu sei que a quantidade de meses que tem um ano é 12 e a gente está em capitalização simples. Então, a gente vai ter o coeficiente igual a 12, certo? Então, ó, IA, que é a nossa taxa anual, é 0,1, igual a 12
Então, eu só substituir quanto vale a nossa taxa anual. Ok, então a gente quer descobrir esse IM, então a gente tem que deixar ele isolado, certo? Então, o 12, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 0,1 dividido por 12 igual a IM, certo? Então, o que a gente vai ter? Que a nossa taxa mensal é igual a 0,1 dividido por 12 é igual a 0,00833, isso aqui é uma dízima periódica, certo? Então, a nossa taxa, o nosso IM, é aproximadamente 0,0083. Como que eu transformo isso para porcentagem? É só eu multiplicar por 100, certo? Ou andar 2 casas para a direita. Então, isso é igual a 0,83% ao mês. Então, a nossa taxa, vamos pôr aqui a resposta. A taxa equivalente é de 0,83% ao mês. Certinho? Então é isso, gente. Agora, vamos para mais uma aqui. Na capitalização simples, qual é a taxa equivalente semestral à taxa de 2% ao mês? Então, a gente está trabalhando com a nossa IS, nossa taxa semestral, e a nossa IM, nossa taxa mensal, certo? A nossa taxa semestral é quanto? Não sei, a gente quer descobrir ela. E a nossa taxa mensal é de 2% ao mês. Transformando isso para valor decimal, basta a gente pegar o valor que acompanha o símbolo da porcentagem, dividir por 100, e isso vai dar um valor de 0,02, certo? Beleza. Nossa taxa mensal é de 0,02, vamos descobrir a nossa taxa semestral. Vamos olhar aqui a nossa tabelinha. Então, ó, mensal, semestral. 2IS é igual a 12IM. 2IS é igual a 12IM. Estamos trabalhando com semestre e meses, certo? Quantos semestres tem um ano? 2. Quantos meses tem em um ano? 12, certo? Então, é só lembrar disso. O que a gente tem aqui? A gente tem o valor do IM, né? Aqui. A gente tem o valor do IM e a gente quer descobrir o IS. Então, vamos lá. Vamos substituir o valor do IM. Nossa taxa mensal é de 0,02, certo? E 12 vezes 0,02, vamos resolver isso daqui, é igual a 0,24, certo? Para o nosso IS aqui, a nossa taxa semestral, ficar sozinha, o 2 tem que passar dividindo, porque ele está multiplicando desse lado. Então, a gente vai ter IS igual a 0,24 dividido por 2. E isso, vou fazer aqui direto, vai ser igual a 0,12, certo? Então, a nossa taxa semestral é de 0,12, ou seja, de 12%. Quando eu vou transformar na porcentagem, eu ando 2 casas com a vírgula para a direita. Ou seja, eu multiplico por 100, ok? Para transformar de porcentagem para decimal, eu divido por 100. Para transformar de decimal para porcentagem, eu multiplico por 100. Ok? Então, vamos lá a nossa resposta. Sempre colocar a resposta. Então, a taxa equivalente é de 12% ao semestre, porque a gente estava pedindo a taxa equivalente semestral, ok? Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar com capitalização composta. E isso vai demandar a gente entender um pouquinho mais sobre propriedade de potência, entender como que a gente vai fazer para descobrir, considerando que na capitalização composta, a nossa regrinha lá tem potências, certo? Tem um valor elevado a uma potência. Então, vamos lá. Elevado a um expoente,
tá? Então, vamos lá. Na capitalização composta, qual é a taxa equivalente mensal à taxa de 10% ao ano? Então, o que a gente tem? A gente vai trabalhar com a taxa mensal e com a taxa anual. Então, a gente vai trabalhar com a IM e com a IA. A nossa IM, que é a taxa mensal, é o que a gente quer descobrir. A nossa IA é de 10% ao ano, certo? E isso em decimal é igual a 0,1, como eu já fiz anteriormente, que é só fazer 10 dividido por 100 e a gente vai obter o valor de 0,1. Então, ó, a gente está trabalhando com o mensal e o anual. Então, vamos olhar aqui, ó. Ó, mensal e anual. Então, a gente vai usar essas duas partezinhas para fazer, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que... Eu vou fazer aqui porque isso vai demandar um pouquinho mais de trabalho. A gente vai fazer o quê, ó? 1 mais IA elevado a 1 é igual a 1 mais IM elevado a quanto? Elevado a 12, porque meses, a gente tem 12 meses no ano. Então, elevado a 12. Tá vendo como não necessariamente a gente precisa decorar a fórmula? É só analisar como que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá, ó. O nosso IA, a gente tem o valor e o nosso IM não. Então, vamos substituir o valor da taxa anual. 1 mais a taxa anual é de 0,1. Elevado a 1 é igual a 1 mais IM elevado a 12. Tranquilo. Até aí, beleza, né? Vamos fazer o que está dentro do parêntese aqui, que a gente pode juntar, e aqui a gente não pode fazer nada por enquanto. Então, mais 0,1, 1,1, tudo isso elevado a 1, certo? Aqui a gente ainda tem 1 elevado a 1. Igual a 1 mais IM elevado a 12, certo? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 1,1 é igual a 1 mais IM elevado a 12. E agora? E agora, professora, o que eu faço? Eu não sei como sair daqui. Eu tenho que determinar esse valor aqui, o valor de IM, mas eu não sei o que eu faço. Por quê? A gente tem uma potência, certo? Quando a gente tem uma potência, o que a gente vai precisar fazer nesse caso? Elevar os dois lados pelo expoente que seja o inverso desse expoente aqui. O inverso, nesse caso, vai ser 1 sobre 12avos. 1 dozeavos, certo? Então, vamos levar os dois lados por 1 dozeavos para ver o que acontece. Então, vamos lá. 1,1 elevado a 1 sobre 12. Porque na calculadora a gente consegue fazer isso daqui, certo? A gente consegue fazer essa continha. Então, a gente vai poder usar a calculadora nesse momento. É igual a... Vamos levar aqui agora. Então, ó, 1 mais IM elevado a 12, né? E a gente vai elevar também a 1 sobre 12. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro para a igualdade permanecer. Beleza. Mas, professora, por que você fez isso? Você tá ficando louca? Não. Vamos ver por que eu fiz isso. Vamos continuar aqui, tá? Então, ó, aqui a gente consegue calcular com a ajuda de uma calculadora, certo? E 1 elevado a 1,1 elevado a 1 dozeavos é igual a, vou colocar aproximadamente aqui, tá? A 1,0079, tá? Já é o suficiente. Igual, olha aqui, vamos focar nessa parte aqui agora. Eu tenho um número elevado a 12 e elevado a 1 sobre 12. Quando eu tenho potência de potência, o que eu preciso fazer? Multiplicar as potências, certo? Então, aqui eu vou fazer tudo no passo a passo aqui, tá? Aqui vai ficar 1 mais IM elevado a 12 vezes 1 sobre 12, certo? Beleza. Eu multipliquei as potências. Então, vamos continuar. Aqui eu não vou mexer em nada, então eu vou só copiar e vamos resolver essa potência aqui. 1 mais IM elevado. 12 vezes 1 sobre 12, quando eu não tenho nada aqui embaixo, é o mesmo se eu tivesse 1. E quando a gente tem multiplicação de fração, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 12 vezes 1, 12. 1 vezes 12, 12. Certo? Lembrando que isso aqui é um expoente. Então, vamos continuar. Não paro ainda, não.
12 dividido por 12 é igual a quanto? É igual a 1. Olha aí. Sumimos com o expoente. A gente tem um expoente igual a 1, que pra gente é maravilhoso. Então, vamos continuar. Qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Pronto. E agora? A gente só tem que passar um que está positivo, vai passar para o outro lado negativo, e a gente vai determinar a nossa taxa mensal. Então, 1,0079 está positivo, vai passar negativo, é igual a IM. Então, a nossa taxa mensal é igual a 1,0079 menos 1, que é igual a 0,0079, certo? Para transformar isso em potência, a gente anda 2 casas para a direita. Então, a gente vai ter que a nossa taxa mensal é igual a 0,79. A nossa vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, vai parar aqui. Então, a gente vai ter que a nossa taxa mensal é igual a 0,79%. Olha aí, foi um pouco mais complicado. Foi, mas a gente consegue fazer. Então, vamos para a resposta. A taxa equivalente é de 0,79% ao mês. A gente estava procurando mensal, então a gente encontrou a taxa equivalente mensalmente. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, para mais um exemplo. Esse eu deixei um espaço maior. E a gente vai fazer o passo a passo novamente, tudo devagarzinho. Então, vamos lá. Na capitalização composta, qual é a taxa equivalente semestral à taxa de 20% ao ano? Então, a gente está mexendo com a IS, a taxa semestral, e a IA, a taxa anual. Então, vamos lá. IS e a IA. Nossa taxa semestral a gente não tem. Nossa taxa anual é de 20% ao ano. Isso é o mesmo que 0,2, certo? Porque basta a gente pegar o 20 e dividir por 100, e 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Então, ó, sem olhar no papelzinho. A gente está trabalhando com IA, então o expoente vai ser 1, e a gente está trabalhando com IS, que é semestral. Quantos semestres tem em um ano? 2 semestres. Então, a gente vai estar trabalhando com o expoente igual a 1 e o expoente igual a 2. Então, a gente vai ter. Aí, se eu vou pular uma linha para ficar mais folgado. 1 mais a taxa anual elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa semestral elevado a 2, certo? Beleza. Esse vai ser muito tranquilo. Então, vamos lá. A gente tem que a taxa anual é de 0,2, então vamos substituir aqui. 1 mais 0,2 elevado a 1 é igual a 1 mais IS elevado a 2. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Vamos resolver o que tem dentro do parênteses aqui. 1 mais 0,2 dá 1,2. 1,2 elevado a 1 vai dar 1,2 ainda. Vou fazer o passo a passo mesmo, que é mais seguro, né? Beleza. 1,2 elevado a 1, 1,2. Vamos copiar o resto. Beleza. Aí a gente caiu naquele mesmo problema de ter um expoente, a gente querer achar o valor que está entre o parêntese. O que eu vou fazer? Elevar os dois lados pelo inverso do expoente. O inverso de 2 é 1 sobre 2, 1 meio, certo? Então, eu vou elevar os dois lados a 1 meio. Então, vamos lá. Então, ó, a gente vai ficar com 1,2 elevado a 1 meio igual a... Aí, eu vou usar a chave. Esse valor aqui elevado a 1 meio. Ok? Belezinha. Esse a gente consegue na calculadora facilmente. 1,2 elevado a 1 meio, eu vou colocar aqui o valor aproximado, tá? É 1,095. Tá bom já. 1,095. Agora, a gente vai trabalhar com esses expoentes. Quando eu tenho potência de potência, a gente multiplica
os expoentes, tá? Então, vamos lá. 1 mais IS elevado a 2 vezes 1 sobre 2, ok? Beleza? 1,095 é igual a isso daqui ainda, né? Que eu ainda tô trabalhando com isso. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Fiz a multiplicação aqui do expoente. Beleza. 1,095 igual, vou manter o que eu não mexi por enquanto. 2 dividido por 2, 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, pronto, a gente resolveu o nosso problema do expoente aqui. Então, 1 mais IS, tudo isso elevado a 1 é igual a 1 mais IS. Pronto. Agora, eu tenho que passar apenas o 1 que está positivo, ele vai para o outro lado. Opa, ele vai para o outro lado, negativo. Então, 1,095 menos 1 é igual a IS. Então, a nossa taxa semestral é igual a 0,095, ou seja, 9,5%. Por quê? Andei com a vírgula duas casas, né? Para transformar ela em porcentagem. 1, 2, então a vírgula vai ficar aqui. Então, a gente tem 9,5%. Ok? Então, vamos à nossa resposta, né? Porque não pode faltar a resposta. Resposta. A taxa equivalente é de 9,5% ao semestre. Então, beleza. Encontramos a taxa equivalente semestral à taxa de 20% ao ano. Ok? Então, pessoal, trabalhar com taxa equivalente é tranquilo. É só jogar na fórmula, descobrir o valor da taxa, acabou. O problema agora é a gente analisar quando um meio de capitalização é mais vantajoso que o outro, quando uma taxa é mais vantajosa que a outra, e é o que a gente vai fazer agora num desafio aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, vamos ao desafio. Um corretor de títulos propõe ao seu cliente uma aplicação cuja rentabilidade é de 40% ao ano. Vamos anotar esses dados. Então, ele tem uma rentabilidade de 40% ao ano. Beleza. Se o investidor souber de outra alternativa onde é possível ganhar 9% ao trimestre, qual é a melhor escolha? Então, ó, ele tem uma aplicação com rentabilidade de 40% ao ano. E tem outra alternativa que ele pode ganhar 9% ao trimestre. Então, o período de capitalização aqui é diferente. Eu estou trabalhando com o anual e o trimestral. O que a gente vai fazer? A gente tem que comparar a rentabilidade de cada uma das alternativas, ok? Ok. Como que a gente vai fazer isso? A gente não consegue comparar aqui, né? Uma está em trimestre, a outra está no anual. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar uma das duas e vou transformar no mesmo período que a outra, usando taxa equivalente, certo? Então, o que eu vou transformar? Vamos transformar a trimestral em anual? Pra gente trabalhar. A gente trabalhou muito convertendo a anual para outros períodos. Então, vamos trabalhar agora com o trimestral para anual. Pode ser o contrário também, tá, gente? A gente pode pegar a anual e converter para trimestral. Então, vamos lá. Então, a gente tem que a nossa taxa anual é o que a gente quer descobrir que seja equivalente a essa. A gente tem uma taxa anual que a gente já sabe, certo? E a gente tem a taxa anual que a gente quer descobrir, que é com relação ao equivalente a esse 9% trimestralmente. Beleza? Então, a gente tem a taxa anual e a taxa trimestral, que é igual a 9%, e isso é igual a 0,09. Por quê? Para transformar em valor decimal, eu divido o valor que acompanha o símbolo da porcentagem por 100. Beleza. O que a gente precisa? Do valor da equivalência anual para a trimestral. Quantos trimestres a gente tem num ano? 4. Por isso que a gente vai usar o expoente igual a 4.
Então, vamos lá. Então, ó, 1 mais a taxa anual elevado a 1 é igual a 1 mais a... Opa! Deixa eu apagar aqui. É igual a 1 mais... Só para não ficar feio, né? Então, é igual a 1 mais a taxa trimestral elevado a 4, certo? Beleza. A nossa taxa anual que a gente quer descobrir, a taxa trimestral, a gente já tem, então vamos substituir. 1 mais IA elevado a 1 é igual a 1 mais 0,09 elevado a 4. Ok? Beleza, o que a gente tem aqui? Olha só, aqui a gente não vai ter o problema de expoente, né? Ó, como eu peguei essa deixa aí, ó. Porque aqui o nosso expoente, o que está acompanhando o valor que a gente quer descobrir, é igual a 1, então ele é tranquilo. Então, ó, qualquer valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui a gente vai ter 1 mais IA apenas, certo? Vamos fazer essa soma aqui. 1 mais 0,09 é igual a 1,09, lembrando que ele está elevado a 4, certo? Então, a gente pode resolver essa parte aqui. 1,09 elevado a 4. Então, o que a gente não vai mexer, a gente mantém. E 1,09 elevado a 4 é aproximadamente 1,411, certo? Beleza, tranquilo. Agora, o que falta fazer? Só passar o 1 que está somando aqui, ele está positivo, ele vai passar negativo. Só isso. Então, a gente vai ter que a taxa anual é igual a 1,411 menos esse 1 aqui, que ele estava positivo, ele vai passar negativo. Então, 1,411 menos 1 é igual a 0,411. Então, isso menos isso é igual a 0,411. Ou seja, a taxa anual equivalente à taxa de 9% ao trimestre é igual a 0,411. Ou seja, é igual a 41,1. Por quê? Porque o 41,1%. Por quê? Como a gente está com o valor decimal, a gente vai multiplicar por 100 para encontrar o valor em porcentagem. Ou andar 2 casas para a direita. Se a vírgula está aqui, a vírgula vai parar aqui. Certo? Então, a taxa, vamos assinalar aqui. A taxa anual equivalente à taxa de 9% ao trimestre é igual a 41,1%. Então, ó, a gente já pode comparar agora. Se eu tenho na primeira alternativa uma rentabilidade de 40% ao ano, e na segunda alternativa eu tenho uma rentabilidade de 41,1% ao ano, porque essa é a equivalente a de 9% ao trimestre. Se eu tenho essas duas alternativas, qual que é a melhor para mim? A que tenha a rentabilidade maior, ou seja, a segunda alternativa, porque a rentabilidade dela é de 41,1% ao ano. Então, qual é a melhor escolha? Resposta. A melhor escolha é a com rentabilidade de 9% ao trimestre, que equivale a 41,1% ao ano. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Escolhi uma das taxas para encontrar a taxa equivalente com o próximo período, certo? Escolhi a taxa trimestral. Então, eu vou encontrar a taxa anual equivalente a essa taxa de 9% ao trimestre, certo? Encontrei a taxa anual.
comparei com a outra taxa que eu tinha, com a aplicação da rentabilidade de 40% ao ano. Qual das duas tem maior rentabilidade? A segunda alternativa, que é a de 9% ao trimestre, que ela equivale a 41,1% ao ano. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos sempre lembrar dessas igualdades aqui. Quando a gente trabalhar com taxas equivalentes, a gente tem que lembrar que a gente tem a capitalização simples, que ela é apenas a multiplicação de coeficientes com a taxa, e a gente tem as taxas equivalentes com relação à capitalização composta, que nessa a gente vai precisar elevar a um expoente, certo? Então, só recapitulando. Mês não. O ano, anual. O que vai acompanhar sempre? O valor 1. A semestral, que vai acompanhar sempre o valor 2. Por quê? Porque num ano a gente tem 2 semestres. A trimestral, sempre o que vai acompanhar é o valor 4, porque num ano a gente tem 4 trimestres. A bimestral, que vai acompanhar sempre o valor 6, porque num ano a gente tem 6 bimestres. A mensal, que vai acompanhar sempre o valor 12, porque no ano a gente tem 12 meses, e a diária é o valor de 360. Vamos recapitular só uma coisinha aqui? Lembrando que, aqui no exemplo que a gente fez, quando a gente tem um valor que quer ser descoberto, que a gente precisa descobrir ele, e a gente tem uma potência, a gente precisa elevar os dois lados pelo inverso do expoente, certo? Nesse caso é 2, então o inverso vai ser 1 sobre 2. Então, a gente vai levar os dois lados. Por quê? Para que quando a gente faça a multiplicação dos expoentes, ele fique igual a 1 e a gente possa eliminar ele, certo? E é muito mais fácil a gente usar a calculadora. Tanto que até a calculadora do próprio celular é capaz de fazer esse tipo de continha, tá? De um valor elevado a um expoente que seja uma fração. Ok? Então, pessoal, qualquer coisa podem me chamar. Até o próximo vídeo. Beijão!